Primeiramente, vamos mostrar os tipos de equações. Existem vários tipos, mas aqui eu vou mostrar apenas os mais comuns. Primeiro é a equação geral. Segundo é a equação reduzida. Esse que é muito importante e na qual falaremos bastante, porque ele ajuda na resolução de exercícios. E a equação segmentar, né? Esse não é muito comum, ele é um pouco mais raro que os outros, mas nós vamos falar um pouco dele e mostrar sua utilidade. Então, a primeira que eu apresento é a equação geral. Bom, a sua estrutura ela deve ser constituída de um termo carregando um x, um termo carregando um y, um termo sem x e y, e é importante que todos os termos que não sejam zero, que não sejam nulo, eles devem estar no primeiro membro, ou seja, no lado esquerdo da igualdade, e no outro lado, no lado direito, apenas o zero. Além disso, preferencialmente deixamos o termo com x positivo. É comum quando tu está resolvendo um exercício e chega na tua resposta final, se a tua questão for uma questão com alternativas, como é comum no vestibular e no Enem, então tu provavelmente vai ver a tua resposta na forma geral e sempre com x positivo. Aqui um desenho de uma reta qualquer, com dois pontos marcados na qual a reta passa. Aproveito para lembrar que uma reta ela é constituída de infinitos pontos. Aqui eu destaco apenas dois deles. Então, continuando. Nós podemos comentar que para chegarmos à equação geral, nós podemos utilizar as informações de dois pontos que sabemos que está na reta e conhecemos as suas coordenadas. Então, colocamos estes pontos no determinante. Pegamos as coordenadas destes dois pontos conhecidos da reta, colocamos junto a eles coordenadas de um ponto genérico x, y, e repetimos as coordenadas do primeiro ponto, e então igualamos a zero. E assim nós fabricamos a equação geral de uma reta. Agora a equação segmentar. Como eu te falei antes, ela é um pouco mais rara. Ela tem essa estrutura, ou seja, x dividido por um certo número mais y dividido por um certo número igual a 1. Tem que ser assim, sempre 1 no lado direito. Os divisores de x e y, eles podem ser positivos, podem ser negativos. E estes divisores de x e y acabaram por ser os interceptos, ou seja, os cortes nos eixos. A e B, estes denominadores dessa fração, são, respectivamente, nessa ordem, os interceptos, ou seja, os pontos de corte, os pontos de encontro com os eixos x e y. Agora entramos na equação reduzida. Peço que foquem bem nessa parte, porque ela tem muita utilidade para a gente. Aqui está a estrutura da equação reduzida. Y isolado, normalmente no canto esquerdo, embora não faria nenhuma diferença estar no outro lado. Y sozinho, positivo, depois no outro lado da igualdade. Um termo carrega o x e pode haver um termo sem letra nenhuma. Um termo que é um número qualquer, chamamos de b. Estes dois números, A e B, que no meu exemplo estão representados pela letra A e B, mas normalmente são números, estes dois elementos são chamados de coeficiente. Aquele que vem multiplicando o x é chamado de coeficiente angular, e aquele que vem somando ao lado é o coeficiente linear. Eles aparecem na estrutura da equação reduzida. Aqui tem um exemplo de uma reta qualquer no plano. Agora vamos falar um pouco dos coeficientes mais precisamente. O primeiro coeficiente é o coeficiente linear, que eu estou chamando de b, que é sempre aquele número que vai aparecer somando ou subtraindo ao lado do x. A reta está posicionada no plano cartesiano e em algum momento ela atravessa o eixo vertical, o eixo y, o eixo das ordenadas. E o ponto de encontro com o eixo y sempre será indicado pelo coeficiente linear. No exemplo aqui, tu percebe que a reta ela atravessa o eixo y no 1. Então, portanto, podemos concluir que o coeficiente linear é 1. Agora vamos falar do coeficiente angular. Muita atenção neste momento, ele vai ser muito importante. O coeficiente angular que eu estou representando pela letra A, em alguns livros aparece em outra letra, como M, mas não vai fazer diferença. O importante é que o coeficiente angular é o número que vem multiplicando o x. Ele pode aparecer também com outro nome.
como por exemplo declividade, ou pode aparecer com o nome de taxa de variação, muito frequente na prova do Enem. A gente vai definir esse número e a sua importância na reta como sendo o resultado da tangente do ângulo de inclinação que a reta forma com o eixo x. Reta com o eixo x, eu já coloquei aqui ângulo positivo, já fazendo menção à trigonometria. E aí na trigonometria, tu vai lembrar que o giro ele é feito no sentido anti-horário. Então eu me refiro a esse pequeno ângulo que se forma aqui, um ângulo agudo. Portanto, a tangente desse ângulo é o resultado do ar. A gente vai escrever, cuidado que a expressão ela fica um pouco grande. Eu vou dizer que o coeficiente de A ele é igual à tangente do ângulo que a reta forma com o x, com o eixo x. Usando a letra alfa, como é frequente na matemática, usar uma letra para simbolizar o ângulo, que seria o ângulo de inclinação. Se esse ângulo ele for de 30, 45 ou 60, pela trigonometria, pela tabela de ângulos fundamentais, tu vai ter que saber o valor da tangente. Mas também a gente pode usar a ideia da tangente no triângulo retângulo. Tu tem as coordenadas do ponto B e do ponto A. E tu tem então aqui este ângulo que, pela regra da tangente, cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto podemos entender como variação vertical. Então usamos o delta y aqui. E o cateto adjacente é a variação horizontal. Em outras palavras, podemos dizer que o coeficiente angular é a comparação da variação vertical com a variação horizontal, o que também é yb menos ya, ou seja, o valor mais alto menos o valor mais baixo, dividido por xb menos xa. O ponto que está mais na frente menos o ponto que está mais atrás. Agora o paralelismo. Duas retas são paralelas quando os seus coeficientes são iguais. Primeiramente, a ideia de paralelismo. Duas retas paralelas, quando elas andam sempre juntas, nunca se encontram, não se aproximam. Podemos dizer que a intersecção é nula. Mas que intersecção? O encontro. Não há encontro entre elas. Bom, aqui estão as equações das duas retas. Quando nós temos mais de uma reta na geometria analítica, é comum dar nomes para facilitar a comunicação. E esse nome é geralmente uma letra minúscula, normalmente R, S, T, U. R e S são os nomes das retas que aparecem aqui no desenho. E aqui eu coloco de forma genérica as equações reduzidas da reta R e da equação da reta S. Bom, só para dar uma diferenciada nas duas, eu coloco uma vez, em vez de AX, eu coloco A índice R para dizer que é coeficiente angular da reta R, e na mesma forma na outra equação. A definição já deixa claro o que está acontecendo. As duas retas serão paralelas se os seus coeficientes angulares forem iguais. Bom, as duas retas são diferentes, não são as mesmas, não têm as mesmas equações. Porém, os coeficientes angulares, ou seja, os números que multiplicam x em uma e na outra, devem ser iguais, como eu mostro aqui. Essa barra dupla é uma forma sutil da questão dizer que as retas são paralelas. R barra S são paralelas. Essa flecha de duplo sentido quer dizer que uma coisa leva a outra e vice-versa. Dizemos que se duas retas são paralelas, o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Agora, aqui estão as verdadeiras equações das retas. Aqui no desenho, tu percebes que a reta R, ela corta o eixo Y no 4, ou seja, o coeficiente linear B é 4, enquanto que a reta S, ela corta o eixo Y no 2. Bom, o coeficiente angular não vem ao caso fazer todos os cálculos, mas eu te mostro que as duas equações das retas estão aqui no quadro, e tu percebes que se o coeficiente angular das duas é o mesmo, 0,5, então as duas são paralelas. Vamos aqui para a primeira questão. O valor de K para que a equação kx menos y mais 3k mais 6 igual a zero. Represente a reta que passa pelo ponto 5, 0, é letra A, 3, letra B, menos 3, letra C, menos 6, letra D, 6.
Como queremos que a reta passe pelo ponto 5, 0, vamos substituir na equação os valores de x e y. Xk menos y menos 3k mais 6 igual a 0. 5k menos 0 menos 3k mais 6 igual a 0. 5k menos 3k mais 6 igual a 0. 2k menos 6. K menos 6 por 2. Aí k igual a menos 3. Resposta B. Agora vamos aqui para a segunda questão. Seja a reta cuja equação é dada por y menos 2x menos 10 igual a 0. É correto afirmar que essa reta passa por quais os dois pontos citados a seguir? A única forma de achar a resposta correta é testar cada uma das opções, onde ambos os pontos devem pertencer à reta. Item A, testando o ponto A. Y menos 2x menos 10 igual a 0. 0 menos 2 vezes 5 menos 10 igual a 0. Menos 20 igual a 0. Falso. Conclusão, o ponto A não pertence à reta. Item B, testando o ponto C. Y menos 2x menos 10 igual a 0. 21 menos 2 vezes 12 menos 10 igual a 0. 21 menos 24 menos 10 igual a 0. Menos 13 igual a 0. Item falso. Conclusão, o ponto C não pertence à reta. Agora vamos aqui ao item C, testando o ponto E. Y menos 2x menos 10 igual a 0. Menos 15 menos 2 vezes 14 menos 10 igual a 0. Menos 15 menos 28 menos 10 igual a 0. Menos 53 igual a 0. Item falso. Conclusão, o ponto E não pertence à reta. Agora o item D, testando o ponto A. Y menos 2x menos 10 igual a 0. 10 menos 2 vezes 0 menos 10 igual a 0. 10 menos 0 menos 10 igual a 0. O item é verdadeiro. Conclusão, o ponto A pertence à reta. Testando o ponto B. Y menos 2x menos 10 igual a 0. Menos 16 menos 2 vezes menos 3 menos 10 igual a 0. 16 mais 26 menos 10 igual a 0. Verdadeiro. Conclusão, o ponto B pertence à reta. Vamos aqui à questão 3. O coeficiente angular da reta, cuja equação é 4x mais 2y menos 7 igual a 0. É igual a, item A, 0,5, letra B, menos 0,5, letra C, 2, letra D, menos 2. Para descobrirmos o coeficiente angular de uma reta, basta que saibamos a equação reduzida. A questão representou a equação geral da reta. Podemos transformá-la na forma reduzida apenas isolando y. Veja, 4x mais 2y menos 7 igual a 0. 2x igual a menos 4x mais 7, y menos 4x mais 7 dividido por 2, y menos 2x mais 7 dividido por 2. Daí o coeficiente angular é igual a menos 2, resposta item D. Had no need to fight tonight. Cast me far away. Play these little